Olá, salve, salve, sejam bem-vindos ao canal Conexão MTZ, trazendo para vocês aqui hoje o Porto e Personalidade. Teremos como nosso convidado o nosso amigo José Luiz Pires Doval, que vai falar da sua história, da sua experiência profissional, trazendo a sua novidade desde Cuba até Brasil. Eu conto com a contribuição de vocês, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. E vamos seguir em frente porque o nosso Porto e Personalidade está no ar. Mais uma vez, muito bem-vindos ao Porto e Personalidade, E como eu já falei, trazendo hoje uma referência profissional que eu tenho também, pessoalmente, o nosso amigo José Luiz Pires Doval, que é engenheiro mecânico com mais de 50 anos de experiência em produção, engenharia e gerência de projetos. Ele é especialista em vistorias de avarias e tem habilidades em tomadas de decisões, coordenação de tarefas e identificação de problemas. José Luiz foi representante do Círculo Naval Cubano no Brasil desde 2007 e possui experiência internacional, incluindo trabalhos em estaleiros e projetos arqueológicos. Ele também atuou como assessor da diretoria do Porto do Recife e como gerente geral no Grupo Netuno, onde aumentou a produção significativamente. Ele tem habilidades avançadas em pacote Office, é fluente em português, nativo em espanhol e tem proficiência em inglês. Ele se destaca por sua capacidade analítica, resolução de problemas e implementação de políticas e procedimentos. Então, vamos trazer para vocês hoje o nosso convidado, nosso entrevistado, o nosso amigo José Luiz Pires Doval. E aí, finalmente, estamos aqui com o nosso convidado, do nosso Porto e Personalidade, nosso amigo José Luiz Pires Doval, que vem aqui trazer um pouco da sua experiência, para a gente aqui, falar de sua história profissional, desde sua chegada de Cuba no Brasil. É claro que se a gente fosse falar realmente de toda a sua experiência, com mais de 50 anos no mercado, a gente precisaria criar uma série, tipo Netflix, com várias temporadas, Pires? Mais ou menos por aí. Mas eu quero agradecer a oportunidade de a gente ter esse momento aqui, de trazer um pouco da sua história profissional para a nossa sociedade portuária, marítima, aos estudantes que buscam oportunidade no mercado. Então, eu quero agradecer esse momento aí. Eu também agradeço pelo convite, não? Realmente foi muito agradável receber este convite para participar do Porto e Personalidade. E aqui estamos, vamos lá. Não importa qual porto seja, o importante é que a gente tenha uma personalidade aqui para trazer aqui para o nosso canal, deixar registrado, que é importante, também trata-se de uma homenagem a esse profissional que já vem aqui um bom tempo no Brasil. E a gente vai começar aqui algumas perguntas, É claro que você também pode deixar sua mensagem aqui no nosso canal, E a gente responde aí conforme for a disponibilidade da chegada das mensagens, E quero aproveitar para convidar você a se inscrever aqui no canal Conexão MTZ. Então vamos dar início aqui. A gente separou algumas perguntas bem difíceis, Vou fazer perguntas em espanhol, melhor em espanhol ou em português. O nosso convidado, nosso amigo Pires, ele é fluente em português e é fluente também no inglês, Então, tem várias historinhas aqui que a gente vai deixar em aberto aqui, conforme for as perguntas, que forem chegando, a gente for fazendo, vocês vão entendendo bem como é que vai funcionar. Mas a princípio, qual foi o principal motivo que levou o senhor a deixar Cuba, e migrar para o Brasil? O que propiciou isso? Olha, foi tentar o desenvolvimento profissional. Porque na minha terra está praticamente estagnado tudo. Então, se abriu uma possibilidade de viajar para o Brasil e aproveitei.
Então houve uma empresa de mergulho, não me lembro o nome agora, que me ofereceu uma vaga, porque, bom, dentro, além de engenheiro, eu tenho várias outras categorias em mergulho, não? 5 especialidades dentro do mergulho. E dentro delas está instrutor. Então eu vinha como instrutor dessa empresa. Mas resultou quando eu cheguei aqui que tudo era falso. Né? Tudo era falso. É. Naquela época, então, já foi vítima de uma fake news. Efetivamente, e foi muito duro. Foi difícil, né, Pires? Foi muito difícil porque não conhecia ninguém. O dinheiro foi para vir. Não tinha onde ficar. Nossa. Então, dentro dos contatos que eu fiz, foi um chefe de uma oficina mecânica que me ofereceu a oficina como tal. Depois de fechar o expediente, eu ficava lá, dormindo. Ele poupava o vigia e eu tinha onde dormir. E assim passei vários meses. Praticamente sem comer de noite e dormindo um pouquinho entre ratos. Né? Entre os ratos, nossa. Nossa. Mas nessa questão aí, passaram-se alguns meses, né, dessa aflição, dessa agonia, dessa luta de sobrevivência num país estrangeiro, né, língua diferente, culturas diferentes. Como é que foi essa fase de adaptação à nossa cultura? Quais foram os maiores desafios enfrentados, além desse que já foi dito, né, Bom, primeiro o idioma, porque é muito parecido com o espanhol. Então, era muita gafe que cometia no início com palavras que eu usava pensando num sentido e resultava que era um sentido completamente diferente. E o trato com as pessoas também, que sempre viram um cubano com desconfiança. Então, não era. Eu tinha a imagem da receptividade do brasileiro, que resultou não ser assim. a prática era totalmente diferente? A prática foi outra coisa, eu diria que brutalmente diferente. Porque é essa questão de sobrevivência. Eu imagino. Deve ter sido bastante difícil, a gente sente, né, muitas vezes não sente na pele, né, mas sente através dos exemplos, né, que a gente vê, esses maus exemplos, que servem de referência, como acontece também da imigração do nordestino ao sul do Brasil, em busca de uma qualidade de vida melhor, né, e muitas vezes não é a verdade que se encontra lá, muitos têm mais sorte do que outros, né? Mas quais são as diferenças significativas entre a vida em Cuba e no Brasil, na sua opinião? São muito grandes. Primeira, desenvolvimento profissional, tu não tem. Condições de vida, não tem. Condições de saúde, não tem. Estou falando, não tem mesmo. Eu tenho ainda uma filha lá e me mantenho atualizado da situação do país. E a situação está brava e cada dia pior. E a tendência é piorar. É complicado. Estamos num circuito fechado, né, Pires? Exatamente. Então, no caso, você mantém contato, né, com sua família,
Sua família tem parte da família em Cuba, tem outra, se eu não me engano, você também tem uma outra filha na Itália, né? Localizada na Itália, né? Fora a família que você criou no Brasil. Isso às vezes nos deixa não deixa mais, vamos dizer assim, mais saudável, né? Existe o lado da distância, mas também existe o lado que a gente tem contato com aquelas pessoas, e hoje em dia, com a tecnologia, né, diminui um pouco o impacto dessa saudade, mas mantém contato com eles constantemente, né? Positivo, graças à internet. Mas com as minhas filhas em Cuba é quando tem internet. Quando tem internet. Que normalmente, ou seja, falta muito. E toda vez que tem algum problema, o governo tira a internet para que a informação não saia do país. Com a minha filha na Itália, sem problema. Me comunico quase diariamente. E com a família dos Estados Unidos. Também tem nos Estados Unidos? Também. Em vários lugares. A minha família foi para os Estados Unidos nos anos 40. Nossa. Então, como a família da Itália também, mais ou menos na mesma época. A gente está aqui conversando com o nosso amigo aqui, colega profissional, né? Parceiro profissional, né? Tem uma vasta experiência aqui, está num ambiente maravilhoso aqui, bonito, de muito verde, né? De muita coisa bonita, né? Realmente. Então, para engrandecer mais ainda, né? Esse nosso grande convidado aqui do Porto e Personalidade. Vamos dar continuidade agora, vamos entrar sim naquela fase, né? Vamos querer saber também das experiências profissionais do nosso amigo, né? Vamos até dar uma paradinha na sombra, né? Porque o sol desse horário já começa a castigar um pouquinho, então a gente dá essa pausa aqui na sombra para dar continuidade aqui ao nosso Porto e Personalidade de hoje. Mas agora a gente vai entrar no histórico profissional, né? Qual foi sua experiência no mundo marítimo e portuário no Brasil? Fala um pouquinho aí, claro, não vamos fazer a série, nem uma live sertaneja, mas pode falar um pouquinho da sua experiência, né, no mundo marítimo e portuário no Brasil. Bom, quando eu cheguei, só estava em construção, porque foi ano 94. Tá, então desde 94 que o senhor está no Brasil. Sim. Isso aí já vão fazer 29 anos. 29 anos, é isso. Um tempinho. Dá para conhecer um pouca coisa. E Suape estava em construção e o estaleiro Atlântico Sul também. Tentei fazer contatos lá, fui, inclusive consegui falar com a gerente de recursos humanos na época, mas a resposta que me deu foi que não queriam cubanos no estaleiro. Nossa! E nunca mais consegui um contato lá. Simplesmente porque era cubano. Exatamente. E se divulgando por todo lugar que se estavam precisando especialistas. E eu tinha trabalhado já em 3 estaleiros internacionalmente. Mas não. Inclusive, era da Marinha, né? Da Marinha cubana. Eu fui 20 anos da Marinha. Bom, fui professor de uma academia naval, mas nada disso interessou. É triste como é que as pessoas são tratadas, né? Eu não diria só no Brasil, mas em alguns países, né? Existe esse preconceito, não se analisa, né, o profissional, mas sim algumas bandeiras que muitas vezes não interferem, né, no desenvolvimento profissional. Perderam a oportunidade de ter um grande profissional do lado, né?
né? Pela sua experiência, pelo seu conhecimento. E essa parte seria justamente a próxima pergunta, né, que a gente iria fazer, a receptividade que o nosso amigo aqui, o comandante almirante Pires, teve ao chegar no Brasil. E aí ele já está praticamente, a próxima pergunta já praticamente respondida, né? Então isso, quando você chegava com o currículo na empresa, quando eles viam a sua nacionalidade, eles já interpretavam que fazia parte, né, do que é a questão política envolvida nisso aí, não a questão profissional. Olha, tem um currículo muito bom, mas se você tivesse outra nacionalidade, seria diferente. Deve ser duro, né, gente, você ouvir isso, né? Eu dizia, como assim outra nacionalidade? Sim, se fosse espanhol, alemão. É complicado, é complicado a gente entender esse tipo de raciocínio, mas vamos lá, né? Nós estamos aqui para julgar, né? A gente está aqui para tentar fazer com que se corrija, né, certas avaliações, né? Porque hoje a gente tem muitos profissionais no mercado, de nacionalidades diferentes, né? A gente encontra, né, o processo de imigração, ele é muito forte, né? E muita gente precisa de oportunidade, né? Então cabe analisar, né, antes de julgar, né, não, mestre? Mas dando continuidade aqui às nossas perguntas, quero deixar aqui aberto aqui o convite. Vocês podem deixar aqui suas perguntas, os seus comentários aqui na nossa, né, nesse nosso vídeo, que vai estar disponível aqui no YouTube. Vamos também colocar uma versão no Instagram, versão em podcast também lá no Spotify e também no LinkedIn, para quem quiser apreciar, né, um pouco da experiência do nosso amigo José Luiz Pires Doval, né, cidadão cubano, né, hoje vivendo no Brasil desde 1994, e com uma vasta história profissional aí, invejável, inclusive eu vou deixar até por último essa pergunta, porque é um detalhe mais específico que ele vai passar para a gente e eu acho que vocês vão fazer questão de pesquisar quando souberem. Mas poderia nos falar de uma experiência difícil em alguma atividade que você achou que não conseguiria superar esse problema? Lembra de alguma situação que viveu, de alguma operação? Fiquei preso dentro do porão, ninguém me lembrava de mim. Fui subir a escada, tirar a escada, não tive como descer. alguma coisa desse tipo. Não, por sorte, enquanto a integridade física, sempre fui muito cauteloso. Porque precisamente como historiador, tu te colocas em lugares e em situações muitas vezes com risco da tua vida. Sim. Então tem que ser extremamente cauteloso com tudo isso. Então, por sorte, até hoje nunca tive uma situação de risco que ameaçasse a minha integridade. Por sorte. Situações difíceis sempre se teve. Tem que abordar um navio no alto mar, tipo escada de prático, mas não pela escada de prático, senão o que se conhece como escada de gato também. Então só quem conhece a atividade é que vai entender da dificuldade, porque realmente hoje os práticos, né, eles pegam os navios na área de fundeio, eles já têm a prática, né, já tem o cuidado, mas muitas vezes aquele profissional que não tem aquele hábito de fazer esse tipo de atividade, ele corre risco, então tem que estar bastante atento com todos os EPIs, todos os equipamentos de segurança, porque risco de acidente acontece em qualquer lugar, até em casa. Então é importante ter todo esse cuidado para que hoje as empresas, as indústrias principalmente estão investindo bastante em segurança no trabalho, e eu aplaudo esse trabalho. Às vezes, para quem é da área portuária, né, Pires, aquele trabalhador que trabalha no porto, que quer produtividade, às vezes eles ficam um pouco chateados em relação a isso, mas segurança em primeiro lugar, porque tem sempre alguém lhe esperando para voltar, pode ter certeza. Mas tudo bem, sempre teve cuidado, nunca passou assim por uma situação mais crítica, mas engraçada eu tenho certeza que teve, e não foi só uma. Eu já tive, né? Não é possível que com mais de 50 anos de experiência não tem alguma engraçada que possa trazer aqui para nossa
para a nossa audiência. Não, é engraçado talvez de estar numa vistoria no camarote do chefe de máquina e chegar uma vistoria da empresa e pensarem que eu era o chefe de máquina e não me deixaram explicar a sorte que eu conhecia a função porque fui chefe de máquina. Então, forneci a documentação que estavam pedindo, todas as coisas, mas não era. Assumiu o papel do chefe de máquinas. Exatamente. Sem ser o chefe de máquinas. Sem ser. Você foi acuado a atender ao pedido da vistoria. Por sorte, ele chegou no final já. Para vocês que não sabem, né, ou se quiser, eu vou até explicar para a nossa audiência, né, o chefe de máquina é uma das funções importantes do navio. Você tem o comandante e praticamente paralelo a ele tem o chefe de máquina, que é o responsável pelo funcionamento do navio. Ele toma conta do pulmão, do coração, do fígado, do rins, o que for. É. O comandante é o cérebro, né, da navegação. Tem uma função de responsabilidade muito grande. Então, o nosso convidado aqui, o José Luiz Pires Doval, foi chefe de máquina da Marinha, da Marinha Cubana, né, tem essa experiência, então conhece bem. Ele, quando entra no navio, quando ele vai nas vistorias, né, vai nas inspeções, ele só basta botar o olho assim, ele já conhece, né, que peça é aquela, ou qual é a função daquela peça, né, se o motor está funcionando bem, está batendo tucho. Até pelo barulho. Até pelo barulho. E isso é importante, né, compartilhar essa experiência. Afinal de contas, são mais de 50 anos, gente. Então hoje a gente está no ano de 2023, aqui trazendo o nosso convidado, José Luiz Pires Doval, né, que às vezes as pessoas trocam, né, o Luiz com Z e o Pires com S, mas é o Luiz com S e o Pires com Z. A gente vai escrever certinho aí quando for fazer a edição, mas é muito gratificante, gente, ter essa personalidade do lado da gente, trazer esse momento aqui em que ele pode falar um pouco da sua história profissional, da sua história de vida, né, o que ele viveu, né, aqui no Brasil. O processo discriminatório simplesmente por ser cubano, né, não significa, né, abraçar a bandeira ou abraçar, ele pode até abraçar a bandeira, mas não a ideologia que é vendida, né? Então, são fatos que devem ser repensados pelos recursos humanos, né, pelos profissionais, né, que selecionam, né, trabalhadores para suas empresas. Olha o currículo, né, olha o histórico, veja o que ele consegue realmente agregar, né, de função na sua empresa, né? E ele aqui é uma referência, ele trabalhou. Quais são as empresas que foram o PNI, quais foram as empresas aí, só para o pessoal ter uma ideia? Bom, rapidinho assim, Netuno, né? Grupo Agemar, Netuno, Grupo Agemar, né? Uma empresa forte aqui em Pernambuco. E que me deu uma grande oportunidade a Brasil P&I. Brasil P&I, que é uma empresa responsável pela seguradora do navio, né? Das embarcações. Sim, ela representava 13 seguradoras que existem no mundo. Aqui eu era o gerente para Norte e Nordeste. Quando eu tinha uns navios assim, daqui a pouco chegava uma ligação. Na época a gente não tinha WhatsApp, né, Pires? Chegava a ligação assim: ô, Montes, é Pires, sim. Não, tem um navio, tá chegando o navio, vou fazer a liberação, aquela coisa toda. Então a gente sempre trabalhou junto, né, empresas à parte, separada, mas também já foi membro, né, da MTZ, já foi membro da MTZ, já teve diversas, ainda continua, né? Vai surgindo as operações, a gente vai engatilhando aí as atividades. Mas aquele assunto que eu deixei para o final da nossa entrevista aqui de hoje, né, antes da gente encerrar, e é um ponto que não sei se vocês já ouviram falar, né, das expedições de Jacques Cousteau, né, as expedições de Jacques Cousteau, e também da National Geographic, né, que é uma empresa voltada para arqueologia submarina. É pesquisa científica em geral. Pesquisas científicas em geral. Então, o nosso convidado aqui, que está aqui, o José Pires, foi mergulhador. Aliás, ele ainda é mergulhador. Né? Ele não quer mergulhar, mas tem a experiência em mergulhos, né, em
Em quantos metros, quantos quilômetros de profundidade? Bom, falando dessas experiências, a primeira foi com Cousteau, Jacques no Cousteau. ano 83. Ele estava fazendo um tour pelo mundo, filmando os principais lugares de mergulho, os mais característicos de cada país. E nesse ano, 83, esteve em Cuba e me designaram como membro da equipe de apoio a ele, ou seja, a equipe dele. E foi mais ou menos um mês prestando apoio. E outro foi com a National Geographic, tanto a televisão como a revista. Porque no ano 90 foi encontrado um naufrágio de um galeão espanhol do século XVI. E começamos a escavação disso. Aí a National Geographic soube e enviaram uma equipe da televisão a acompanhar esse trabalho, que foram 2 anos e meio. Nossa. Está no YouTube. Ah, que legal. Se chama O Tesouro Perdido de Cuba, ou Cuba's Lost Treasure. E, bom, resume os 2 anos e meio de trabalho. Esse documentário de 25 minutos, onde saio várias vezes também, claro. Tanto na parte organizativa como mergulhador. Né? E Muito foi muito importante para o país, para a empresa, nesse momento, porque segundo soube ultimamente, a empresa praticamente foi assumida pelas Forças Armadas. Nossa. Em Cuba e praticamente desapareceu. Não existe mais. Não, no primeiro mês soube que fundiram os motores das 5 embarcações especializadas. Nossa. Vocês veem, né, a história, como é que é, né, a passagem, né, desse tempo de mergulho, né, toda essa experiência de inspeção, experiência, visitas a tipos de navios, ou seja, esse tempo todinho com contato com várias nacionalidades, né, participando de várias experiências, né, desafios, né, desafetos, desafios e desafetos, né, discriminação, mas está aqui um profissional que é referência, né, se vocês quiserem fazer contato, né, procurar um pouco, sabe, falar sobre ele, sobre a história dele, tem um LinkedIn lá, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, né, o LinkedIn, vamos deixar também o link dessa expedição, né, de Jacques Cousteau, né, do Tesouro Perdido, né, vamos deixar o link dele do LinkedIn, né, e também, né, eu estava pensando aqui na hora que ele estava falando, assim, e que ele já teve no nosso canal. Se você não teve a oportunidade de ver, ele trouxe o assunto do coral-sol, né, uma belíssima planta aquática, a gente pode chamar de planta aquática? Um coral. É um coral, né? Que é muito belo, porém totalmente ofensivo. Então, também vamos deixar aqui na descrição, né, do nosso vídeo. A gente está encerrando aqui esse momento, né, que a gente precisaria de muito mais tempo, Pires, para trazer várias experiências. A gente teria que enumerar, assim, enumere 10 experiências que você gostaria de trazer para o canal. Quem sabe a gente traz essa experiência aqui no novo episódio aqui do Porto e Personalidade, né? Conta comigo. E eu quero agradecer, porque estamos abrindo aqui um novo formato de entrevista. Antes a gente fazia online, né? Cada um no seu sofá, né? Com a câmera ligada e naquela tranquilidade. Mas não, a gente veio para um ambiente mais aberto, mais arejado, a natureza aqui nos contemplando. E a gente aqui bem feliz
pelo convite aceito aqui para o nosso amigo. Eu quero deixar esse momento agora, se você quiser deixar uma mensagem para sua família, deixar uma mensagem para os seus amigos, para os seus colegas profissionais, fique à vontade, aí o espaço é todo seu, como a gente faz online também. Bom, a única mensagem que eu gostaria de deixar é nunca entreguem a ponta, se diz? Nunca entreguem os pontos. Nunca entregue os pontos. Lute pelo que você quer. Que em algum momento da vida você vai conseguir. Principalmente isso. O recado está dado, pessoal, tá vendo? Lutem pelos seus objetivos. Se você acredita no seu projeto, se você acredita em você, tá aqui. Uma referência, experiência. Né? Claro que a gente poderia estender mais aqui o nosso bate-papo, mas essa é só a primeira etapa. Né? A gente vai ter muito o que falar ainda, vamos trazer outros assuntos em que a gente vai contar com a participação do nosso amigo José Aristides Doval. Né? E eu quero agradecer você que está aqui acompanhando, né, e se chegou até aqui nessa nossa transmissão, né, entender um pouquinho da história de um imigrante de Cuba no Brasil, né, toda a dificuldade que ele passou, toda a superação, e hoje está aqui como exemplo para todos nós da comunidade marítima portuária. Né, eu quero agradecer cada minutinho que você teve aqui com a gente. Aproveito para pedir que se inscreva no canal, curta, compartilhe, divulguem. Vamos seguir em frente. Mestre Pires, muito obrigado mais uma vez. Fico muito feliz. Obrigado também pelo convite. Fico muito feliz. Eu deixo um recado para vocês, né? Que a Conexão MTZ está aqui trazendo o universo marítimo e portuário para a sociedade. Pensou Nordeste, pensou MTZ. Obrigado. Tchau, tchau.